pessoal, estou aqui para mostrar um tutorial rápido de como criar o pendrive bootável aqui com o Ventoy e como personalizar, né, aquela tela lá de seleção do Ventoy, ok? Então aqui é um tuto rápido que a galera pediu, certo? Então aqui basicamente é a forma como ficou a minha tela de exibição lá para escolher a ISO que eu vou utilizar, tá? No pendrive bootável. Então, nesse pendrive que eu vou demonstrar aqui, eu tenho essas ISOs, tá? Harrisboot, Arch Linux, GUI, que eu baixei, né? Com Gnome, com KDE Plasma, tem o Fedora, tem o Manjaro com Gnome com KDE também, Pop! OS para sistema com chip gráfico Intel ou AMD, e o Pop! OS para sistema com chip gráfico NVIDIA, Windows 10 de praxe e o Zorin OS. E lá no topo da lista tem o Harrisboot. Aqui eu fiz uma personalização rápida, né? Até porque esse pendrive aqui eu utilizo para demonstrações aí nas minhas disciplinas lá no IFPA, então fiz uma personalização aqui rápida. E aqui embaixo algumas informações, né? De qual programa que foi utilizado para a criação desse pendrive. E o pendrive foi criado pelo professor, papapá, papapá. Beleza. Então, tem coisa aqui que eu não preciso dar tanta explicação, tá? Aqui é a pasta, né, com os arquivos do Ventoy que eu utilizo para criar o pendrive, ok? Então, se eu abrir essa parte, eu clico no botão direito, já abro no terminal aqui no Gnome. E o comando é bem simples, tá? É sudo, né? Tem que dar permissão de root. sh, tá? Ponto barra, eu vou executar esse arquivo aqui, ó, ventoy 2disk.sh. Aqui eu tenho os parâmetros, traço i, traço s. Vocês quiserem saber para que serve esse parâmetro, aqui no arquivo de informações tem. Então, traço i é para instalação, então significa que eu vou instalar o Ventoy em um pendrive. E a vantagem do Ventoy é que ele particiona o pendrive. Então, ele cria uma partição, que é o Ventoy, né, que é para ser carregado, né? É uma espécie de GRUB, é semelhante ao GRUB, né? E depois nos pendrives a gente vai só adicionando as ISOs. Copia e cola a ISO aqui, ó, tá? Então eu só colei a ISO, eu não preciso fazer mais nada. Depois que eu instalar o Ventoy, eu não faço mais nada, tá? Então, aqui na pasta vocês executam o terminal e dois comandos aqui, tá? Só um detalhe no final, ó, barra dev barra sd, ok? Se você vier aqui, por exemplo, no discos aqui do Gnome, tá? Vocês vão ver que esse pendrive aqui é o SDA1. Esse 1 significa partição, tá? Então partição 1, partição 2, ó. Mas é o SDA, ok? Então, de repente, se você tiver dois ou três pendrives aí, vão ter que mudar só esse finalzinho aqui, tá? SDB, SDC, depende aí de como o Linux de vocês vai reconhecer o pendrive. Executou esse comando, o Ventoy vai formatar o pendrive, vai dividir ele em duas partições, tanto que aqui a gente consegue visualizar bem isso. Então ele criou duas partições, tá? Essa primeira aqui é onde vai carregar o script do Ventoy. E aqui é onde eu vou copiar, essa outra partição aqui é onde eu vou copiar e colar todas as ISOs que eu quiser. Então, quantas ISOs couberem no pendrive, você pode adicionar. Não precisa fazer nada. Baixou a ISO, coloca aqui, ok? Então, criou o Ventoy, criou o pendrive, perdão. Pronto, adicionou as ISOs, ok. E para personalizar? Para personalizar, tá? Aqui no próprio site do Ventoy, vocês vão vir aqui, ó, em documentos, ok? E aqui tem plugin entry point, ok? E aqui vocês vão ver tem plugin, ó. Então aqui eu tenho as instruções básicas de como formatar, configurar o plugin aqui de temas do Ventoy, tá? Ele vai dar um link para você ir lá nesse site aqui, Grub Look.
Aí baixar aqui o Groove Themes, escolho um tema que mais se adequa. Lembrando que eu baixei um tema, mas eu personalizei o fundo. Então, por exemplo, eu posso baixar esse aqui e dar uma personalizada no fundo, ok? Então, o que eu fiz? Eu baixei, tá? Baixei aqui alguns temas, ó. Eu estou utilizando esse Alt Club, tá? E o que eu fiz foi formatar algumas coisas. Eu formatei isso aqui, tá? Esse background, ok? Esse arquivo aqui de background eu formatei no Canva. Então eu abri o Canvas, editei, botei minha foto, inseri aqueles textos lá que vocês já viram aí, que eu mostrei, tá? Lembrando que eu, na hora de salvar, eu mantive a mesma resolução, tá? Então é importante que vocês façam isso. Manter a mesma resolução do arquivo original. Depois, aqui no pendrive já, vocês vão ter que criar uma pasta exatamente com esse nome, Ventoy. Então cria a pasta. Nessa pasta vocês vão criar um arquivo, salvo aí no editor de texto qualquer, edita esse arquivo, tá? Essas instruções aqui estão lá no site também. Se vocês forem lá no site, a única coisa que vocês vão ter que fazer de diferente aqui, tá? É aqui no gerenciador de plugins. Essas informações aqui de auto install eu removi, tá? Eu deixei só o de cima. Por quê? Aqui são instruções padrões do script. Aqui é o diretório onde eu vou chamar o arquivo tema, que eu já vou mostrar para vocês. E isso aqui eu excluí do arquivo. Então isso aqui eu apaguei. Eu não vou usar auto install, tá? Ok? Então feito isso, vamos lá de novo. Eu peguei aqui o arquivo JSON. Então eu coloquei só esses parâmetros aqui. Aqui é o diretório, tá? Então na pasta Ventoy, eu criei uma pasta com esse nome tema. E dentro da pasta tem a pasta com o tema. Eu posso ter vários temas aqui e depois ir alternando. Eu tenho só que editar esse arquivo, ok? E o mais importante é esse tema.txt, que é onde vão ter várias instruções. Mas um detalhe interessante também é esse aqui, ó. Isso aqui vocês vão ter que fazer na munheca, tá? O que é isso aqui? Aqui em cima, em Key, tá? Deixa eu até mudar aqui o tamanho da tela para mostrar para vocês, ó. Em Key, ok? Vocês vão ter que colocar aqui parte do nome da ISO, do arquivo ISO, tá? Então, Win, ó, a minha ISO do Windows está com um W maiúsculo, Win 10. Então, eu tenho que colocar aqui parte do nome dessa ISO, para ele poder identificar e chamar os ícones, tá? Lembrem que lá aqui, ó, além de colocar esse menu, eu coloquei os ícones de cada distro aqui, ó. Então eu tenho uma pasta com esses ícones, mas para chamar os ícones, tá? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Então eu crio uma classe menu. Aqui eu coloco parte da string, que é o nome da ISO, e aqui o nome do ícone que eu vou chamar, que já vou mostrar para vocês. Então eu fiz para o Arc, tá? As ISOs do Arc Linux, parte do nome delas é Arc-GUI, né? Que eu baixei, um instalador já com a interface gráfica do Arc Linux. O Harrisboot, a ISO está com H maiúsculo também, tá? Então eu fui nomeando. Então, o primeiro aqui é parte da string do nome do arquivo e o segundo aqui é o nome do ícone que a gente vai chamar. Um detalhe interessante é que aqui na hora de nomear as ISOs, eu coloquei esses números na frente só para organizar lá no menu, tá? Então lá no menu para mim aparece na ordem porque eu coloquei os números, tá vendo? Para não ficar desorganizado, porque eu queria que o Harrisboot ficasse em primeiro plano. E se eu deixar sem os números, ele vai manter a ordem alfabética, ok? E aí o Harrisboot fica lá pelo meio. Então eu coloquei esses números. E aqui começa a edição, tá, dos arquivos aí da edição do tema. Então esse arquivo JSON eu tenho que fazer isso, tá? Depois eu posso deixar os arquivos aí no link do vídeo embaixo.
Editei isso aqui na pasta tema. Eu posso colocar quantas pastas de temas eu quiser. Mas lá, na hora de chamar, aqui nesse arquivo JSON, eu tenho que especificar, tá? Qual pasta e qual arquivo eu estou chamando, ok? Então é importante que depois vocês editem aqui, se tiverem vários temas aqui na pasta. E aqui, tá? Esse aqui é o arquivo que eu editei no Canva. Então ficou desse jeito o background, tá? Vocês editem aí, façam o que vocês quiserem. Aqui na pasta ícones, então eu tenho o ícone de cada distribuição que eu quiser adicionar. Depois lá naquele arquivo JSON eu só chamo, tá? Os ícones. E aqui é o mais importante, é esse arquivo aqui que vai fazer a diferença para vocês. Lógico que esse tema que eu baixei aqui, que é o Alt Club, esse arquivo vem muito diferente. Então eu refiz praticamente do zero esse arquivo, ok? Então aqui eu tenho as instruções. Se eu quiser colocar aqui um título de texto, ele vai aparecer lá em cima, eu deixei em branco, tá? A imagem é esse groove.png, que é o arquivo que eu editei, ó. Então groove.png é o arquivo que eu editei no Canva, estou jogando para cá, tá? Menu background, ele vai chamar esse background aqui por trás, ok? Para dar aqueles efeitos. E aqui são as informações de fonte lá do texto das ISOs que aparece, né? Então a fonte, tamanho, posição, tudo, tá? Quando está selecionado e quando não está. Então tem aqui as definições. Essa label aqui também é para mostrar o timeout, mas está desabilitado, tá? Aqui eu teria que criar uma variável para poder aparecer aqui e funcionar o timeout. O meu está desabilitado, tá? Então, por enquanto eu deixei assim. Então não tem contador de tempo no meu, eu deixei sem. E aqui é aquele textozinho que aparece lá embaixo, tá? Então, editei aqui esse arquivo, tá? Tem.txt. Pronto, tá feito. Tá aqui no meu pendrive, tudo organizadinho, certo? E aí é só dar o boot no pendrive e seja feliz. Então, brinquem aí à vontade. Qualquer coisa é só perguntar. Falou, aquele abraço.